capítulo de número 28. É um texto amplamente conhecido, mas eu gostaria de rememorá-lo convosco esta noite. E eu pedi ao Senhor que me desse um tema, e o tema que Deus me deu é avivamento em Malta, mantendo acesa a chama do evangelismo. Você pode repetir isso? Avivamento em Malta. Pode ser um pouco mais bonito, diga avivamento em Malta. Mantendo acesa a chama do evangelismo. Glória a Deus. Capítulo 28, versículo 1. Se posso ler, diga amém. Uma vez em terra, verificamos que a ilha chamava-se Malta. Qual o nome da ilha? Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de opinião, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. E você diz amém. Por gentileza, tome seu assento. Antes de falar a palavra de Deus, permita-me apenas recomendar aos irmãos o livro que escrevi chamado A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. A pregação de Jonas em Nínive foi de apenas 5 palavras. Jonas não queria que ninguém se convertesse, mas a Bíblia diz que todo mundo se converteu. Porque o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega, mas é Deus quem cuida do resultado. Observe esse paradoxo interessante. Jonas pregou, não queria que ninguém se convertesse, e todo mundo se converteu. Às vezes a gente prega 1 hora, quer que todo mundo se converta e ninguém se converte. Jonas pregou 5 palavras, não queria que ninguém se convertesse e todo mundo se converteu. Por quê? Porque é o pregador quem prega, mas é Deus quem cuida do resultado. Você não precisa se preocupar com o resultado da sua pregação. Você só precisa se preocupar com a sua pregação. É Deus quem cuida do resultado. O semeador não saiu a colher. O semeador saiu a semear. Diga para o seu vizinho: você semeia, mas é Deus quem colhe a semente. Diga: é você quem prega, é você que evangeliza, é você que fala de Jesus,
mas é Deus quem cuida do resultado. Este livro é um livro missionário, irá abençoar muito a sua vida, estará à disposição dos irmãos. Eu não assinei ainda, mas farei depois. Quero passar às mãos do pastor presidente este livro como símbolo do nosso carinho, respeito e admiração. Obrigado, meu pastor. Você na foto que vai tirar aqui. Só um pouquinho. Obrigado, querido. Depois dessa foto, pois você me envia, viu? Que ainda hoje estarás comigo no Instagram. Não é no paraíso, é no Instagram. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. Pastor Clebson Bandeira, Deus abençoe, grande evangelista, amigo, Deus seja louvado pela sua vida. O texto é conhecido, fala-nos acerca do episódio em que Paulo sacudiu uma víbora em uma fogueira que estava acesa na ilha de Malta. O contexto dessa história é um naufrágio. Observe que Deus, através de Paulo, vai transformar um naufrágio em um projeto evangelístico. Quando homens cheios do Espírito Santo não permitem que a chama missionária do seu coração se apague, Deus é capaz de transformar naufrágios em projetos evangelísticos. E o texto diz que o navio se quebrou. Se o navio tivesse apenas se quebrado, os que não sabiam nadar teriam morrido. Mas o texto diz que além de se quebrar, o navio se despedaçou. E foi porque o navio se despedaçou que até aqueles que não sabiam nadar conseguiram chegar à ilha, porque o fizeram agarrados em tábuas e nos destroços do navio. E aí você descobre que tem hora que o navio não vai quebrar, ele vai despedaçar mesmo. Tem horas que as coisas para melhorar, primeiro vai ter que piorar. Porque o navio se despedaçou, conseguiram chegar à ilha. Só que depois que a missão foi cumprida, Deus colocou aqueles mesmos homens dentro de outro navio para continuar a sua viagem. Porque Deus sempre terá um segundo navio para quem entende o propósito do primeiro navio que se quebrou. Permita-me repetir isso aqui. Deus sempre terá um segundo navio para quem entende o propósito do primeiro navio que se quebrou. O segundo navio só foi preparado depois que a missão em Malta foi cumprida. Porque quem se dispõe a cumprir a missão, Deus sempre terá para ele um outro navio. Talvez eu estou pregando para alguém que o seu navio se quebrou. O seu navio se despedaçou. Mas Deus está dizendo na introdução dessa mensagem: se você cumprir a sua missão, Deus vai te dar um segundo navio. O navio se despedaça, eles chegam à ilha, e o texto diz que a ilha chamava-se Malta. Em um período em que escrever um livro era algo extremamente caro, os autores não desperdiçavam palavras, não desperdiçavam informações. Se o autor bíblico está nos informando que o nome da ilha era Malta, é porque essa informação é importante. A palavra Malta advém de um idioma fenício que significa refúgio. Então o nome da ilha chamava-se Refúgio. Isso vem para nos mostrar que em meio aos naufrágios da vida, Deus sempre terá para nós um refúgio. E o texto diz que quando eles chegam no refúgio, quando eles chegam em Malta, os bárbaros
os receberam com singular humanidade. E é exatamente aqui, no versículo 2, que começa o avivamento. O avivamento de Malta começa exatamente quando o texto diz que os bárbaros os receberam com singular humanidade. Por que isso é o início do avivamento? Simples. Não era comum os bárbaros receberem os náufragos com singular humanidade. Pelo contrário, geralmente os náufragos eram recebidos nas ilhas como escravos. E aqueles que não se submetiam à escravidão eram mortos. De maneira que o fato de, neste texto, os nativos daquela ilha tratarem aquelas pessoas com singular humanidade, já era Deus iniciando um grande avivamento naquela ilha. Observe que, quando Deus envia alguém para uma ilha, para um país, para uma cidade, quando Deus envia um missionário, um evangelista, a uma terra estranha, ao meio de um povo estrangeiro, a primeira coisa que Deus faz para que a obra de evangelismo dê certo é quebrar as barreiras do preconceito. Deus vai abrir o coração das pessoas. Deus abre o coração dos bárbaros. Eles recebem os náufragos com singular humanidade. E o texto diz que esta recepção se manifestou porque eles acenderam uma fogueira, a fim de acolherem a todos, por causa da chuva e por causa do frio. É a primeira vez que eu vejo alguém acender uma fogueira na chuva. Geralmente quando está chovendo a gente não faz fogo, porque chuva e fogo não combinam. Ou tem chuva ou tem fogo. Se tem chuva, não fazemos fogo. Se nós fazemos fogo, é porque não tem chuva, porque as duas coisas parecem que não se combinam. Mas aqui não. Aqui está chovendo, mas eles estão acendendo a chama. Está chovendo, mas eles estão acendendo a fogueira. Está chovendo, mas eles estão acendendo o fogo. Quem sabe alguém vai dizer assim: espera a chuva passar e depois acende a chama. Alguém está entendendo? Espera a chuva passar e depois faz fogo. Mas avivamento é urgente, não dá para esperar a chuva passar. Eu vou repetir isso aqui para ver se você aumenta glória. Avivamento é urgente. Não dá para esperar o sol nascer. Mesmo chovendo, é tempo de acender a chama missionária, evangelística e pentecostal. Alguém está dizendo: é ano de eleição, não vamos fazer fogo. É ano de Copa do Mundo, não vamos fazer fogo. É ano de crise, não vamos fazer fogo. Está chovendo, não vamos fazer fogo. Mas pelo contrário, o texto diz que foi exatamente por causa da chuva que eles fizeram fogo. Levante a mão que eu vou profetizar. Aquilo que poderia ser um motivo para a gente não acender a chama, será um motivo para nós acendermos a chama do evangelismo nesta nação. Não espere a chuva passar. Não espere as coisas melhorarem. Não espera a crise passar, o sol raiar, porque avivamento é urgente. É necessário acender a chama evangelística, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Eles fizeram fogo. Eles acenderam a chama do fogo pentecostal, do evangelismo naquela ilha. E o texto diz que todos foram atraídos para o redor daquela fogueira, porque estava muito frio. E enquanto isso, o texto diz no versículo 3, que tendo Paulo ajuntado, diga forte, ajuntado,
O que Paulo ajuntou? Um feixe de gravetos. Olha que coisa linda. A informação do versículo 2 termina dizendo que estava muito frio. Estava muito. Mas a informação do versículo 3 é que Paulo está juntando gravetos. Porque tem dois tipos de gente na igreja: os que reclamam que está frio, e os que se dispõem a juntar os gravetos. Diga para alguém que está ao seu lado: você vai ficar reclamando que está frio? Ou você vai tomar uma atitude para resolver esse problema? Oh, quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Tem gente que vai passar o ano inteirinho reclamando: está frio, está frio, está frio, está frio, está frio. Mas tem gente que vai se levantar, arregaçar as mangas e vai ajuntar lenha. Só que Paulo é o apóstolo, Paulo é o líder. Mas Paulo é um líder que põe a mão na massa. Paulo é um líder que dá o exemplo. Paulo é um grande líder. Porém, ele está carregando gravetos. Ei, ninguém é tão grande que não possa realizar pequenas tarefas. E não há pequenas tarefas para quem tem um propósito grande. A tarefa é pequena, mas o propósito é grande. Oh, quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Ele vai ajuntar os gravetos e ele vai jogar na fogueira. Interessante. No versículo 2, não foi Paulo que acendeu a fogueira. Quem acendeu a fogueira foram os bárbaros. Mas no versículo 3, Paulo não está sentado apenas se aquecendo na fogueira ou reclamando do frio. Não. Ele está pegando gravetos para ajudar quem acendeu a fogueira. Tem gente que só coloca gravetos em fogueira que ele mesmo acendeu. Quando é o outro que acendeu a fogueira, ele não ajuda. Quando é o outro que está fazendo o projeto, ele não ajuda. Quando é o outro que está na frente, ele não ajuda. Mas Paulo está dizendo: não fui eu que acendi a fogueira, mas eu vou ajudar quem acendeu a fogueira. Não sou eu que estou na frente do projeto, mas eu vou ajudar quem está na frente do projeto. Não é na minha congregação, não é no meu setor, não é no meu campo, mas eu vou ajudar a igreja, vou ajudar quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Não é você que está na frente, mas você pode ajudar quem está. Não é você quem foi, mas você pode ajudar quem foi. Não é você que está cantando, mas eu vou ajudar quem está cantando. Não sou eu que estou dirigindo o culto, mas vou ajudar quem está dirigindo o culto. Não sou eu que estou pregando, mas vou ajudar quem está pregando. Não sou eu que acendi a fogueira, mas se depender de mim, eu vou ajudar a manter essa fogueira acesa. Aleluia. Paulo pega gravetos e vai jogar na fogueira que alguém acendeu. Agora interessante, Paulo não está acendendo a fogueira, até porque a fogueira já está. A fogueira já está. O que Paulo está fazendo? Ele está mantendo a fogueira acesa, porque a chama do avivamento não se mantém acesa sozinha. É necessário que nós coloquemos gravetos, de maneira que quando Paulo chegou na ilha, a fogueira já estava acesa. Eu vou repetir isso aqui. A fogueira é acesa no versículo 2. Paulo só surge na história do capítulo 28 no versículo 3. Então a fogueira é mais antiga que Paulo. Tem gente que chegou ontem e já está se achando o inventor da fogueira.
o fundador da fogueira, o dono da fogueira. Quando Paulo chega na história, alguém já tinha acendido a fogueira. Alguém já tinha feito o trabalho. E quando Paulo chegou, a fogueira já estava pronta. Ele só teve o trabalho de manter. Só que esse manter é aumentar. Porque fogo não é um elemento estável. Ou ele apaga, ou ele aumenta. Eita. Eu vou repetir isso aqui. Fogo não é um elemento instável. Ele tende a apagar, mas se não jogar lenha, porque se pôr lenha, ele tende a aumentar. E eu vim profetizar esta noite que aqui em Joinville o fogo não vai apagar, ele vai aumentar. Quem trouxe lenha aqui, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Agora olhe para cá. Os bárbaros representam os mais velhos. Olha que coisa linda. Os bárbaros representam os mais antigos. Os bárbaros representam os mais experientes. Os bárbaros representam os fundadores. Os bárbaros representam aqueles que já estavam aqui quando nós chegamos. E a gente tem que honrá-los, valorizá-los, orar por eles, louvar a Deus pela vida deles, porque graças a Ele a gente pegou tudo pronto. Os bárbaros são os mais velhos, é a geração passada. Os bárbaros representam a geração que acendeu a chama. E Paulo é a geração que veio depois. São os mais novos. São os que chegaram depois. Aos bárbaros coube a missão de acender. A Paulo coube a missão de não deixar apagar. Pastor Sérgio Melfior, permita-me me dirigir ao Senhor com muito respeito, carinho e admiração. Nós, eu digo eu, Almadijô, os mais jovens que estão aqui, não fomos nós que acendemos esta fogueira pentecostal, essa chama evangelística, foi fruto do trabalho das mãos da sua geração, da geração dos vossos pais, dos vossos avós. Mas assim te digo eu, meu pastor, porque aqui o senhor é meu pastor também, eu represento essa juventude hoje. Se depender da gente, essa chama não vai apagar. Não vai. Dê um toque pentecostal nesse jovem do teu lado. Só se a cabeça dele for preta. Se ele for aqueles da cabeça branca, deixa ele quieto, porque foi ele que acendeu a fogueira. Mas se ele tiver cabeça preta ainda, dê um toque nele, dê um toque nela, e diga: não fomos nós que acendemos essa fogueira, mas somos nós que não vamos deixar essa fogueira se apagar. Só quem trouxe lenha, levante a mão, abra a boca, dê um brabo de glória a Deus. Se Satanás pensou que essa chama ia se apagar, não vai. Os nossos pais morreram, mas chegou a geração que vai manter essa chama acesa. Nós somos a geração que não vamos deixar o fogo se apagar. Nós somos a geração que vai dar continuidade. Quando os velhos faltarem, os novos colocarão as mãos nas lenhas.
Porque Deus nunca fica sem peça de reposição. Ai, eu vou dizer de novo: Deus nunca fica sem peça de reposição. Deus está levantando catadores de gravetos, grandes líderes começam desenvolvendo pequenas tarefas. Eu estou pregando para alguém aqui que daqui a alguns anos, algumas décadas, serão os maiores líderes desse estado, mas hoje estão catando gravetos. Porque o que te dá autoridade não é o seu título, o que te dá autoridade é o teu serviço. Tem gente que tem título, mas não quer catar graveto. Tem credencial, mas não quer catar graveto. Tem microfone na mão, mas não quer catar graveto. Tem gente que não tem título, não tem carteirinha, mas vai catar graveto. Porque é assim que você credencia-se para o ministério. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Quem quiser ficar reclamando que está frio, fica reclamando que está frio. Quem quiser ficar reclamando que está gelado, fica reclamando que está gelado. Eu vou catar lenha e eu vou aquecer a minha geração. Paulo vai pegar os gravetos e vai manter a chama do evangelismo acesa. Agora olhe para cá. Está chovendo, mas o fogo não apaga. Porque chuva não apaga a chama do evangelismo. Ei, sabe por quê que só Paulo está pegando lenha? Sabe por que só Paulo está pegando graveto? Está alimentando o fogo. Pastor Sérgio, mesmo que esteja chovendo, é simples. Paulo está exteriorizando aquilo que estava dentro do seu coração. Como assim? Do lado de fora tem uma fogueira, mas do lado de dentro também tem uma fogueira. Do lado de fora tem uma chuva tentando apagar a fogueira, e do lado de dentro também houve um naufrágio que tentou também apagar a fogueira. Mas Paulo está dizendo: as águas do naufrágio não apagou o fogo que eu tenho aqui dentro. Eita, choricalabarrai. Vou repetir para ver se você aumenta o volume do teu glória. Paulo está dizendo: assim como as águas do naufrágio não pôde apagar a chama missionária que arde no meu peito, essa chuva também não vai apagar a fogueira pentecostal que nós vamos acender nessa ilha. Paulo pega o graveto e joga no fogo. E o texto diz que então uma víbora se levantou. Olhe para cá. A víbora só se levantou porque Paulo estava fazendo o que era certo. Não entendi, pastor. Manter a chama acesa gera oposição. Não quer víbora? Não faça nada. Não quer crítica? Não faça nada. Não quer que as víboras da crítica não te incomode? Fica sentadinho no teu canto,
de braço cruzado, só se aquecendo na chama que alguém está alimentando. Porque se começar a pegar graveto, a víbora vai se levantar. Então, pelo amor de Deus, entende isso aqui, abra a boca e dê um brabo de glória. Se a víbora está se levantando, é sinal que você está fazendo aquilo que é certo. Se a víbora está se levantando, é porque você está fazendo alguma coisa. Agora, os bárbaros também fizeram, mas a víbora não se levantou contra os bárbaros. Por que a víbora se levantou contra Paulo e não contra os bárbaros? Simples. Os bárbaros acenderam a chama. E daí? E daí que chama não basta acender. Porque chama tende a se apagar. De maneira que o problema da víbora não é com quem acende, é com quem está mantendo. Ei, nós somos a geração que vai ter que enfrentar as víboras. A fúria do diabo não é com os cabeças brancas. A fúria do diabo é com a geração mais jovem, aquela que não vai deixar aquilo que os cabeças brancas fizeram passar. Ei, há uma grande víbora se levantando contra a igreja brasileira. Vou repetir isso aqui porque agora virou profética a mensagem. Há uma grande víbora que está se levantando contra a igreja brasileira. Por quê? Porque na Europa o avivamento passou. Nos Estados Unidos o avivamento passou. Mas aqui no Brasil já faz 100 anos que o avivamento não passou. E se depender da gente também não vai passar. Só dá glória quem tem. Só dá glória quem tem. Não deixa o fogo apagar, não deixa a chama apagar, não deixa, não deixa, não deixa. A víbora não se levantou contra quem acendeu. A víbora se levantou contra quem está mantendo. E o texto diz que essa víbora picou a mão de Paulo. Interessante. Por que a mão e não os pés? Por que a mão e não a perna? Por que a mão e não o pescoço? Por que a víbora pica, morde, fere, machuca logo a mão? Simples. Com que Paulo ajuntou os gravetos? Alguém entendeu? Tem alguém aí? Com que Paulo ajuntou os gravetos? Uma responde. Com que Paulo ajuntou os gravetos? Com que ele levantou os gravetos? Com que ele está levando os gravetos? Com que ele está jogando o graveto no fogo? Com que ele curou o pai de Públio? Com que ele curou todos os enfermos da ilha? Satanás está dizendo: se eu picar a mão, a obra para. Se eu picar a mão, o trabalho para. Se eu picar a mão, o evangelismo para. Se eu picar a mão, a igreja Assembleia de Deus em Joinville para. Se eu picar a mão, a Almadjó para. Mas eu vim dizer: pode picar a mão, pode picar o pé, pode picar até o pescoço, a obra não vai parar. O evangelismo não vai parar. A chama não vai se apagar. Quem recebe essa palavra, levante a mão direita, abra a boca e dê um brabo de glória a Deus. A pergunta que não quer calar quando a gente olha para o texto é: será que Paulo não viu que entre os gravetos tinha uma víbora? É claro que não. Se Paulo tivesse visto, não tinha pegado. Mas Paulo pegou porque não viu. E por que Paulo não viu?
Porque a cobra estava escondida. E por que a cobra estava escondida? Porque entre os gravetos estava frio. E cobra gosta de frieza. A cobra está escondida porque entre os gravetos estava escuro. E cobra gosta de trevas. De maneira que aonde tem trevas e aonde tem frieza, pode olhar que tem cobra escondida. Mas por que agora a cobra que estava escondida apareceu? Porque Paulo pegou os gravetos e jogou no fogo. E aonde tem fogo não tem trevas. E aonde tem fogo não tem frieza. Não entendi, pastor. O fogo mostra quem é cobra e quem é graveto. Eu vou dizer de novo: o fogo, a chama, o projeto, a chamada para o evangelismo, para a oração, para o jejum, revela quem é cobra e quem é graveto. Porque cobra foge do fogo, agora graveto entra no fogo, pula no fogo, arde no fogo, pega fogo. Você chama para oração, a cobra não vai. Você chama para evangelismo, a cobra não vai. Você chama para missão, a cobra não vai. Você chama para os 12 dias de clamor, a cobra não vai. Você chama para o cinema e a cobra vai. Chama para o futebol, aí a cobra vai. Chama para ficar, para namorar, para passear, aí a cobra vai. Chama para deitar antes do casamento, aí a cobra vai. Então quem é cobra foge do fogo, mas quem é graveto entra no fogo, pula no fogo, pega fogo. Deixa eu ver quem é cobra e quem é graveto. Deixa eu ver quem é cobra e quem é graveto. Levante a mão só quem é graveto. Levante a mão só quem é graveto. Levante a mão que eu vou profetizar. O que, pastor? Lá vai. Se aqui tem fogo, não tem lugar para cobra. Críticos, invejosos, competidores. Isso é mentalidade de cobra. Tomara que não dê certo. Tomara que se arrebente. Isso é mentalidade de cobra. E se tem cobra, é porque está faltando fogo. Mas se aqui tem fogo, não tem lugar para cobra. Eremachore calabarrácia. A víbora, fugindo do fogo, prendeu-se a mão. Aí os bárbaros, quando viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Havia uma lenda de que quando um criminoso estava sendo levado para ser julgado em Roma, se ele sofresse naufrágio, chegasse na ilha e fosse picado por uma cobra, é porque ele era culpado daquele crime. Paulo era prisioneiro, está indo ser julgado em Roma, sofreu um naufrágio, chegou na ilha e foi picado por uma cobra. Aí os bárbaros olharam e disseram: é assassino, vai inchar, vai cair, vai morrer. Mas o texto diz: depois
de muito esperar. Diga para alguém: o tempo mostra quem você é. Você não precisa se justificar. Você não precisa se defender na internet. Você só não pode inchar. Você só não pode cair. Você só não pode morrer. Resista, porque o tempo vai mostrar quem é você. Neremachore calabahai. Alguém está olhando para minha geração, está dizendo geração Nutella, geraçãozinha fraca, geraçãozinha que não aguenta nada, vai inchar, vai cair, vai morrer. Eu dou glória a Deus pela geração dos nossos pais e dos nossos avós, porém a geração passada só tem um único defeito. Eu até dou um pouco de razão para eles. Eles olham para a gente e dizem: meu tempo é que era bom, meu tempo é que o negócio era bom. Hoje eu sei, porque quem viveu a década de 80, de 90, sabe o que foi o evangelho nesse país, sabe como terminavam os congressos desse país, sabe como eram as pregações desse país, como eram os jovens desse país. Aí eles olham para hoje e ficam se lembrando e dizendo: meu Deus, essa geraçãozinha aí, meu Deus, é muito fraca. O erro da geração passada, o único, é achar que a nossa geração não aguenta picada de cobra. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Mas a Bíblia diz: não diga, foram os dias passados melhores do que o de hoje, porque não é assim. Os maiores congressos ainda irão acontecer, os maiores pregadores ainda serão levantados, as melhores mensagens ainda serão pregadas. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu sei que a década de 80 e de 90 foi tremenda, maravilhosa, extraordinária, mas assim diz o Senhor na minha boca: no dia 2 de janeiro de 2026, no dia da Almadjô, o que, pastor? A glória desta última casa será maior, 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 maior do que a da primeira. Segure a mão desse jovem que está do seu lado. Aproveita que ele é jovem e dá uma balançada nele, dá uma chacoalhada para ver se ele está no culto, para ver se ele está acordado, para ver se tem fogo aí na vida dele. E diga assim para ele, diga assim para ela. Olhe dentro dos olhos dele, vê se está brilhando, vê se tem fogo aí, vê se a chama do evangelismo ainda está acesa na vida dele. E diga assim: estão pensando, diga, estão pensando que a nossa geração é fraca, que a nossa geração vai inchar, vai cair e vai morrer. Agora aperte a mão dele e diga assim: mas a nossa geração é a geração que tem lenha para manter o fogo aceso. Diga: a nossa geração é a geração que tem força para pegar lenha. A nossa geração é a geração que, se não tiver lenha, a gente corta, a gente busca. A nossa geração é a que tem lenha para queimar. E lá vai. A nossa geração não vai inchar, não vai cair e também não vai morrer, porque o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e a igreja vai subir, 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 subir. Só quem vai, levante a mão. Só quem vai, fica em pé dando glória a Deus. Esta é a geração do arrebatamento. Esta é a geração que vai ouvir o toque da última trombeta. Esta geração é a geração
que vai manter a chama do evangelismo até o arrebatamento. Não inchou. Ai, ai, ai. Eu sinto graça de Deus aqui. Tem uma geração aí que inchou. Só porque pregava bem, inchou. Só porque cantava bem, inchou. E porque incharam, caíram. Porque quem incha, cai. Quer se manter em pé? Não inche. É você quem prega, mas é Deus quem manda a glória. É você que canta, mas é Deus quem abençoa. É você que planta, é você que rega, mas é Deus quem faz a obra crescer. Não importa se a tua mão está molhada de água ou suja de terra, porque quem planta suja a mão de terra. Tem uma geração aqui com as mãos sujas de terra, porque é a geração que plantou. Tem outra geração que não está com as mãos sujas de terra, mas está com as mãos molhadas de água, porque é a geração que regou. Mas não é nem quem planta e nem quem rega que merece honra, poder e glória. É o Deus quem deu o crescimento. Aleluia, aleluia. E eu termino dizendo: Paulo não inchou. Não quer cair? Não enche. Paulo não caiu e Paulo não morreu. E aí mudaram de opinião e diziam ser ele um Deus. Eu pergunto, Paulo era assassino? Sim ou não? Paulo era Deus? Nem a crítica estava certa e nem o elogio estava certo, porque líderes não se importam nem com críticas e tampouco com elogios. Não permita que a multidão te identifique. Você não é o que a multidão diz que você é, porque na multidão vai ter gente dizendo que você é assassino e vai ter gente bajulando dizendo que você é Deus. Mas tu não é nem assassino e nem Deus. Tu é aquilo que o Deus Todo-Poderoso falou que você é. Ei, eu aprendi uma coisa: quem se abate com as críticas vai se exaltar com os elogios. Quem não aguenta crítica também não vai aguentar elogio. Homem de Deus que tem a chama acesa no seu peito não liga nem para as críticas e nem para os elogios de bajulação. O seu olho está na fogueira, o seu olho está em Deus. Paulo sacudiu a víbora no fogo, como quem diz: estou ferido, mas não abro mão de manter a fogueira acesa. E aí, pastor, como mudaram de opinião? O prefeito da cidade mandou chamar Paulo, hospedou no seu palácio por 3 dias, e o pai dele estava doente. E o texto diz, aqui eu termino com muita, sentindo o peso dessa palavra. Paulo estendeu as mãos. Diga forte: as mãos. Eita. E o curou. Ei, se eu tivesse com uma mão ferida, eu não estenderia as mãos. Se eu tivesse com uma mão ferida, eu estenderia a mão.
Mas Paulo está dizendo, a mesma mão que pegou os gravetos, a mesma mão que foi ferida, é a mesma mão que vai curar. Deus não despediça feridas. Geralmente, quando a mão está ferida, a gente recolhe. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é: não permita que as feridas te torne uma pessoa amarga. Mesmo ferido, estenda as mãos. Paulo recebeu ferida, mas entregou cura. Porque aquilo que você recebe não precisa ser aquilo que você entrega. Quem te deu ferida vai receber das tuas mãos cura, cura, cura. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos aí aonde você está. Não somente o pai do prefeito foi curado, mas todos os enfermos da ilha receberam a imposição das mãos cicatrizadas de Paulo. E todos foram curados. Porque Deus transforma naufrágio em projeto evangelístico. Deus transforma feridas em mãos que têm o poder de curar. Quem viu o veneno entrando vai ter que ver o poder saindo. Pai, nós oramos neste momento e rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha transformar os naufrágios da nossa vida